Radialista pernambucano dá uma cornetada no Sport e fala que o clube vai precisar contratar 11 titulares, viu? Como assim, gente? Será que os jogadores que estão no Sport hoje não têm condições de serem titulares? A gente vai saber dessa história depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada no mercado da bola dos 5 grandes clubes nordestinos. Transferência 24 horas. Mercado dos clubes do Nordeste na Série A. Jogadores acertados visando 2025. Bahia, 2 contratações. Michel Araújo, meia, que vem do São Paulo, e o Eric Pulga, atacante, que vem do Ceará. Claro, aí no Bahia falta 2 atualizações, né? Como o clube ainda não oficializou nada, não está aí, mas falta ainda o jogador Eric, que vem do Atlético Paranaense, e também o Nestor, que vem do São Paulo. Mas por enquanto essas 2, tá? Ceará, 6 contratações. Dieguinho, lateral direito. Nicolas, lateral esquerdo. Éder, zagueiro. William Machado, zagueiro. Bruno Tubarão, atacante. E Fernandinho, atacante. O Fortaleza, 3 contratações. Breno, goleiro. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. E Paul Fernandes, volante. Já a equipe do Sport, apenas uma contratação. Gustavo Maia. E como o Sport está parado no mercado, né, gente? Eu ainda estou tranquilo como torcedor do Sport, porque eu sei que a pré-temporada só começa dia 26, no dia que esse vídeo está sendo gravado é dia 22, a gente tem ainda a expectativa de que o Sport anuncie alguém até o dia 26 e que realmente anuncie o elenco, ou pelo menos boa parte das contratações, até o dia que vai começar o Campeonato Pernambucano, que é 12 de janeiro, né? Apesar de que eu acho que o Sport tem um elenco bom o suficiente neste momento para estrear no Campeonato Pernambucano. Principalmente o Sport, que falou que as primeiras 2, 3, 4 rodadas vai jogar com um time bem alternativo, né? Então vamos ter um pouco de tranquilidade nesse sentido. Agora, a gente vê os outros grandes clubes nordestinos, eu ia falar europeus, né? A gente vê os outros grandes clubes nordestinos contratando vários jogadores e o Sport apenas um. Porém, tem muita gente dizendo que os vários jogadores do Vitória e do Ceará não gostariam de ter no Sport, mas isso é a opinião de cada um, né? Falando em Vitória, o Vitória até o momento já contratou 9 jogadores. Gabriel Vasconcelos, goleiro. Claudinho, lateral direito. Zé Marcos, zagueiro. Ronald, volante. Val Soares, volante. Tiaguinho, volante. Bruno Xavier, meia. E Fabrício Santos, atacante. Wellington Rato, atacante. Haja volante nesse time do Vitória, viu? Vai abrir uma concessionária de carro. Bom, gente, olha só. Muita gente fala que as contratações do Ceará, que vocês viram aqui, do Vitória, é muito para encher, é bucha de canhão, tá? Só para completar elenco. Sendo assim, realmente eu não gostaria de ter jogador só para completar elenco no Sport, né? Eu prefiro que o Sport contrate 10 jogadores, por exemplo, que venham para ser titulares, do que 20 que sejam para completar elenco. Lembrando que o Sport já dispensou uns 15 a 17 jogadores, tá? Quando eu falo dispensou, está entre dispensar, emprestar e não renovar contrato, né? Porque assim, tem aqueles caras que o contrato se encerravam agora em dezembro, o Sport resolveu não renovar e acabou. Tem outros que ainda têm contrato com o Sport, mas eles foram emprestados, porque o contrato vai até final de 2025, foram emprestados para outros clubes, como por exemplo, o zagueiro, tinham 2 zagueiros que tinham o mesmo nome, né? Como era o nome dele? Rapaz, Alisson Cassiano. O Alisson Cassiano, ele terminou o contrato este ano, foi dispensado. O outro Alisson tem contrato até 2025. Esse fica no Sport até 2025, porém está emprestado. Por coincidência, os 2 foram para o Botafogo de São Paulo. Então, um jogador que terminava o contrato esse ano e o Sport resolveu não renovar, o Alisson Cassiano foi-se embora para o Botafogo de São Paulo. O outro Alisson, também zagueiro, que tinha contrato até 2025, o Sport não tem interesse nesse jogador, né, gente? Então, ele foi emprestado. E quando terminar o contrato no final de 2025, ele já nem retorna ao Sport. O Sport emite aí uma nota, muito obrigado, tal. Ele vai passar todo o ano 2025 no Botafogo de São Paulo, jogando a segunda divisão. Nós temos aí também o Luciano Castan, que foi renovado o seu contrato, porque na cláusula do contrato dele tinha renovação automática se atingisse determinados objetivos, e os objetivos foram atingidos, mas muito possivelmente Castan também não deve ficar no Sport. O Sport que sondou aí um jogador peruano que está jogando na MLS, futebol nos Estados Unidos, mas até o momento nada. O Sport sonda, né? Pense no time para sondar. Até o momento, nada. Vamos aguardar. Eu realmente espero que o Sport
faça boas contratações. Agora, o radialista e jornalista Léo Medrado meio que desceu a lenha, viu? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para o canal do Léo Medrado no YouTube, mas vou colocar aqui um cortezinho, onde ele fala que o Sport tem que contratar 11 jogadores titulares. Se for para botar, eu boto a base. Porque o que eu quero é o seguinte, é tirar um jogador aqui, ele não precisa ser cracaço não, mas ele tem que ser um jogador dos que ficaram aqui, que eu falei para vocês que eu ficaria. Kaique, Thierry, Cariús, Fabrício, Lucas, Barleta e Romarinho. Esses aqui, se eles não forem titulares, quando sair um titular e botar um desses aí, eu acredito que ele dê conta do recado. É daí pra cima. Série A é daí pra cima. Se vocês estão botando no elenco Lene Lobato, estão botando no elenco Titi Ortiz, esse cara, quando for entrar numa Série A pra jogar no lugar desse que eu tô falando, ele vai cair. Mantém não. Então ele tem que trazer um time inteiro, que não precisa ser medalhão não. Ninguém tá querendo que ele traga o melhor cara do jogador de Série A não, mas ele tem que trazer esse jogador que mantém a regularidade, que como a gente mas citou aqui, o Marinho com o Pikachu. Algumas apostas fazem parte, né? Fazem. Aí eu não sei se vale a pena você jogar só com certeza. Não sei se vale a pena você apostar no Lene Lobato ou apostar em alguém da base que tá surgindo aí. Vamos lá. Esse alguém da base, sim, o Sport precisou esse ano, não tinha quase ninguém. Luciano Castan não fez boa exibição. Por isso que a gente dispensou ele. Entre aspas, dispensou. A gente não tem poder nenhum fazer isso. A gente dispensou o jogador. Mas o Tite Ortiz, ele oscilou, sim, mas ele fez boas partidas. Por isso que me dá uma perspectiva de que esse cara pode ser útil ao Sport. Neste corte que vocês viram aí, Léo Medrado dá a entender que o elenco do Sport não tem qualidade não, viu? Ou que o Sport tem que contratar jogadores do nível desses que estão aí. Nesse sentido eu concordo. Quando alguém fala, por exemplo, que esse elenco do Sport que ficou não tem qualidade, eu discordo. Porque Barleta é bom jogador, Romarinho, Rafael Thierry, os goleiros são bons goleiros. Aí eu discordo, tá, gente? Tem uma galera que ficou aí que vale a pena. O Roberto, como é? O atacante lá, o Zé do Gol, o Zé Roberto, é bom jogador, tá machucado. O Gustavo Coutinho não é de se jogar fora. Teve uma temporada ruim na Série B este ano, mas não é de se jogar fora. Tem o Christian Barleta, que já falei, né? Tem o Fabrício Domingues, não são jogadores ruins, ok? Agora, no sentido de que quem fala que o Sport não tem um time titular, eu discordo. O Sport tem peças boas aí para serem titulares, ok? Pelo menos para começar a temporada, estadual e Copa do Nordeste. Que o Campeonato Brasileiro é daqui a 3 meses, é em março. Começa em março, então tem tempo para o Sport contratar, os caras se entrosarem no elenco e aí sim, no Campeonato Brasileiro, o Pepa formar um time titular, ok? Tem tempo. Agora, eu concordo com o Léo Medrado quando ele fala que o Sport tem que contratar um time, tem que contratar mesmo, porque dispensou 15, 17 jogadores, então vai ter que contratar um time mesmo, né? E que esses novos contratados tem que ser no mínimo do nível dos que já estão aí. E isso eu concordo. Ele meio que dá uma cornetada no Tite Ortiz, eu discordo aí, eu acho que o Tite Ortiz, ele merece um pouco mais de respeito da torcida do Sport, porque ele não é um jogador assim tão ruim, pelo menos eu não acho, ok? Então o Tite Ortiz completa bem o elenco. Eu não sei se vocês lembram se no começo desse ano, 2024, o Sport tinha no banco Zé Roberto, Christian Barleta, Tite Ortiz, tinha um menino Fábio Matheus que estava voando ainda, tinha 4 jogadores que quando entravam, eles ocupavam o lugar dos titulares e o Sport mantinha o nível. Porque o Zé Roberto até terminou titular na frente do Gustavo Coutinho. O Tite Ortiz jogou muito também. O Christian Barleta terminou como titular, um dos artilheiros do Sport. Então sim, eu entendo que o Sport necessita realmente contratar jogadores que sejam do mesmo nível da galera que poderá ser titular. Se não, gente, estamos lascados em 2025, viu? Nesse ponto eu concordo com o Léo Medrado. Agora falar que o Sport talvez, Léo Medrado ou qualquer outro, né? Dizer assim que o Sport talvez não tenha um time titular e meio que criticar alguns jogadores, eu discordo. Eu acho que os que ficaram no Sport têm condições de formar um time titular, tá? Você, deixa aqui a tua opinião. O canal do Léo Medrado vai estar na descrição deste vídeo. Deixa like, se inscreve no canal. Tchau!